Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa sétima aula do curso de História do Brasil, aqui no canal Cyber Stories. Se você está chegando agora, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, porque a gente tem muito conteúdo de qualidade vindo por aí. Hoje nós vamos explorar um dos períodos mais decisivos da nossa história, o período regencial, que se estende desde a abdicação de Dom Pedro I e o início do Segundo Reinado. O que acontece quando o imperador abdica e o país precisa se reorganizar? Como o Brasil lida com os desafios internos e a tensão entre a centralização e a descentralização? Nesse vídeo, vamos detalhar os principais acontecimentos, incluindo a formação da Regência Trina Provisória, o avanço das correntes liberais, as revoltas que marcaram este período, como a Cabanagem, a Revolução Farroupilha e a Revolta dos Malês, além de discutirmos a reação conservadora e a transição para o governo de Dom Pedro II. Acompanhe conosco esse mergulho profundo nas reformas políticas e sociais, nos conflitos internos e nas estratégias que moldaram o futuro do Brasil. Vamos também analisar o contexto internacional da época para entender melhor como o país se inseriu na era das revoluções e o que as revoltas brasileiras têm em comum com os movimentos globais. Por fim, falaremos sobre a transição para o Segundo Reinado com o golpe da maioridade e o impacto das revoltas conservadoras. Então, se você quer entender o legado do período regencial e como ele se conecta com os rumos que o Brasil tomou nos anos seguintes, continue com a gente até o final. E não deixe de conferir as aulas anteriores. Temos uma trajetória sólida para quem quer compreender a história do Brasil em sua totalidade. Bora começar? Bom, no dia 7 de abril de 1831, o Brasil se viu diante de uma das reviravoltas mais marcantes da sua história: a abdicação de Dom Pedro I do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que viria a se tornar o Dom Pedro II. No entanto, havia um grande obstáculo para que a sucessão fosse tranquila. O herdeiro legítimo do trono tinha ainda 5 anos, o que impossibilitava que ele assumisse o governo conforme as regras da Constituição de 1824, que exigia a maioridade de 18 anos para o imperador governar. Essa situação gerou um vazio de poder que colocou o Brasil em uma posição delicada. A solução encontrada foi a nomeação de uma regência trina provisória pela Assembleia Geral, um governo transitório que deveria administrar o país até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. No entanto, o momento não era fácil para o Brasil. A abdicação de Dom Pedro I não era apenas o fim de um império, mas também o início de um período de intensas lutas políticas, sociais e regionais. O Brasil passava por uma crise interna com um clima de polarização crescente entre as facções conservadoras e liberais, que disputavam o controle do poder, o que tornava ainda mais difícil a governabilidade do país. O Brasil estava em uma fase de consolidação, ainda buscando se firmar enquanto uma nação independente, mas sem a estabilidade política necessária, a elite brasileira temia a fragmentação do território, especialmente com as tensões separatistas, que surgiam em várias províncias. O temor era que a falta de uma figura central forte e unificadora à frente do país resultasse no colapso do império e na perda da unidade territorial. Com isso, a Regência Trina Provisória foi criada para preencher esse vácuo de poder. Formada por 3 membros de diferentes facções políticas, o objetivo era garantir a estabilidade do país e, ao mesmo tempo, buscar um equilíbrio entre as diferentes correntes ideológicas. A composição da regência, portanto, reflete o esforço de conciliação entre interesses muito distintos. Os 3 membros da Regência Trina Provisória eram Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, representante dos conservadores e defensor de uma visão centralizadora do poder, acreditando que a única forma de garantir a ordem era evitar a fragmentação do Brasil, entre garantir a ordem e evitar a fragmentação do Brasil seria com um governo central forte. Francisco de Lima e Silva, militar de carreira, ele foi um dos maiores representantes da força militar no Império e estava preocupado com a manutenção da ordem interna, além de ser favorável a algumas reformas políticas. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, representante dos liberais moderados, que embora buscassem formas de autonomia para as províncias, ainda defendia uma monarquia constitucional, com um governo central forte capaz de evitar a fragmentação do império. Porém, a união desses 3 membros da regência não significou uma governabilidade tranquila. As tensões entre eles eram evidentes, com cada um defendendo um modelo de governo próprio e muitas vezes
em oposição a outras correntes. O país ainda era jovem e instável, passava por uma grande crise nacional, com forças políticas em confronto direto sobre o futuro do Brasil. Essa divisão interna gerou um ambiente de incertezas e disputas ideológicas profundas, com a regência trina provisória sendo o reflexo de uma tentativa de conciliação, mas também de uma luta constante pelo controle do poder. E logo após a abdicação de Pedro II, o Brasil, enfim, se viu numa situação cujo o poder estava ausente, um poder central estava ausente, o que abriu espaço para ser rapidamente preenchido por facções políticas com interesses diferentes, refletindo as tensões regionais, sociais e econômicas do país. Nesse cenário, duas grandes correntes políticas surgiram: os centralizadores, que queriam manter a unidade do império sob um governo central forte, e os descentralizadores, que defendiam uma maior autonomia para as províncias e mais participação popular nas decisões políticas. Vale lembrar que o que a gente se refere a popular não quer dizer pessoas negras, mulheres, mas quer dizer outras qualidades de homens brancos, tá? E bom, dentro dos grupos do grupo dos descentralizadores destaca-se a facção brasileira, que dividia em duas correntes, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados, ou chimangos, eram compostos principalmente por proprietários rurais e comerciantes da elite, vindos das regiões Sudeste e Nordeste como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Para eles, a preservação da monarquia constitucional era essencial, mas com um governo central forte, que garantisse a estabilidade e a unidade do país. A manutenção da escravidão era vista como fundamental para a economia e o voto censitário era defendido como uma forma de restringir a participação política às elites. O objetivo dos liberais moderados era assegurar a ordem e a estabilidade do país, mantendo o Brasil unido sob a liderança de uma monarquia moderada. Já os liberais exaltados, ou jurujubas, ou farroupilhas, esse grupo era mais progressista, acreditava em uma maior autonomia para as províncias, até mesmo defendendo a possibilidade de um federalismo mais robusto, que descentralizasse o poder e ampliasse a participação popular nas decisões políticas. Alguns membros dessa facção estavam inclusive abertos a mudanças sociais mais radicais para a época, como a abolição da escravidão, especialmente nas regiões em que a economia não dependia tanto do trabalho escravo. A Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul foi um exemplo claro da luta entre esse grupo por maior autonomia e contra o controle centralizador. Do outro lado da disputa estavam os restauradores ou caramurus, que defendiam o retorno de Pedro I ao trono e a restauração de um regime absolutista centralizado em torno de um monarca forte. Esse grupo era composto por membros da elite portuguesa, principalmente comerciantes, militares e burocratas, que acreditavam que o Brasil só poderia ter estabilidade e prosperidade sob a liderança de um imperador absoluto, capaz de controlar as províncias e garantir a unidade do império. Para eles, a volta de Dom Pedro I seria a única forma de salvar o Brasil da fragmentação. Essas disputas entre centralizadores e descentralizadores refletem as divisões profundas da sociedade brasileira da época, com elites que buscavam manter seus privilégios e massas populares que almejavam mudanças mais significativas. A questão da escravidão e representação política e o grau de autonomia das províncias eram pontos centrais nessas disputas, e essas tensões ajudaram a moldar a política brasileira durante o período regencial, dando início a uma série de conflitos internos que iriam definir o futuro da nação. Após a formação da regência trina provisória, o Brasil passou por um processo de reorganização política que refletia a crescente influência dos liberais no cenário político do país. O avanço liberal, que ocorreu entre 1831 a 1837, foi uma fase marcada por disputas internas, reformas descentralizadoras e a tentativa de balancear os interesses das diferentes facções políticas. A regência trina permanente, que assumiu de fato o controle do país entre 31 e 34, foi um ponto de transição crucial nesse período. Com a abdicação de Dom Pedro I e a formação da regência trina provisória, o Brasil enfrentava a necessidade de estabilizar sua política interna, principalmente após o período de transição para a regência trina permanente. Esse movimento visava dar maior estabilidade e continuidade ao governo, mesmo com tensões entre as diferentes facções políticas. Em 1831, com o objetivo de consolidar o poder na regência e promover um governo mais estável, a Câmara dos Deputados se mobilizou para escolher novos regentes. Foram eleitos Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e Francisco de Lima e Silva, para formar a regência trina permanente.
Cada um desses regentes representava interesses distintos, com Braulio Muniz sendo ligado aos conservadores, José da Costa Carvalho aos liberais e Francisco de Lima e Silva adotando uma posição moderada. Essa transição para a regência trina permanente não foi um processo simples, pois o país ainda vivia um cenário de grande polarização política e social. Os regentes foram escolhidos com o intuito de dar continuidade à estabilidade que a regência provisória havia começado a implementar, embora as divergências internas continuassem a marcar o período. O poder moderador que havia sido instituído por Dom Pedro I e que permitia ao imperador intervir diretamente nas questões políticas do país tornou-se um ponto de fricção durante a regência. Na Constituição de 1824, o poder do imperador era central e abrangente, o que lhe dava um controle significativo sobre os rumos políticos do Brasil. No entanto, com a abdicação de Dom Pedro I e a formação da regência, o poder moderador foi suspenso. A ideia por trás dessa limitação era que sem o imperador no trono não seria possível exercer a figura de um monarca que tinha a capacidade de intervir nas decisões do governo. Isso trouxe grandes desafios para a governabilidade do Brasil, pois o país passou a ter uma estrutura política mais fragmentada, com maior autonomia para as províncias e menos controle centralizado. Isso gerou um ambiente de instabilidade política, pois as disputas entre os diferentes grupos políticos aumentaram, já que as províncias começaram a buscar mais poder e influência, enquanto o governo central tentava garantir a coesão do império. Durante o período da regência trina permanente, algumas reformas descentralizadoras foram implementadas, refletindo o aumento da pressão por mudanças políticas e sociais que atendiam a uma parte significativa da elite local. Essas reformas buscavam dar mais autonomia às províncias e uma maior flexibilidade para que os juízes locais pudessem arbitrar questões internas, gerando assim um ambiente de descentralização política e administrativa. Uma das reformas mais importantes e controversas foi a implementação do Código do Processo Criminal de 1832, que substituiu as antigas ordenações filipinas, uma legislação de origem portuguesa que regia o país desde o período colonial. Na verdade, não necessariamente portuguesa, mas de origem espanhola, que regia o Brasil desde a União Ibérica. O novo código visava modernizar o sistema jurídico brasileiro, mas teve consequências políticas significativas. Uma das principais mudanças foi a ampliação do poder dos juízes de paz, que passaram a ter um papel mais central na administração da justiça nas províncias. Esses juízes eram em grande parte as elites locais, e com isso sua autoridade foi aumentada de forma substancial. Eles tinham o poder de julgar conflitos, arbitrar interesses locais e, em alguns casos, até destruir quilombos e reprimir movimentos populares. Embora o código tenha introduzido avanços importantes como o habeas corpus e o direito ao júri, ele também permitiu abusos de poder por parte das elites locais, que usaram sua posição para consolidar ainda mais sua influência e controle sobre a população. As críticas a essa reforma eram numerosas. Muitos consideravam o Código do Processo Criminal aprofundava ainda mais as desigualdades sociais, pois ampliava o poder das elites sem favorecer mecanismos suficientes para garantir um sistema judicial mais justo e equilibrado. O aumento do poder dos juízes de paz também gerou uma sensação de arbitrariedade e abuso de poder, especialmente nas regiões mais distantes do poder imperial. Outro aspecto importante das reformas descentralizadoras foi a criação da Guarda Nacional em 1831, que seria uma força militar local criada por Diogo Feijó, um dos regentes da época. A Guarda Nacional teve uma importância crucial para a política da época, pois foi subordinada aos juízes de paz e aos governos provinciais, não ao governo central. Isso significava que as autoridades locais tinham controle direto sobre a segurança e as forças militares em suas regiões, o que representava uma clara tentativa de descentralização do poder. A Guarda Nacional foi composta principalmente por oficiais recrutados entre os proprietários de terras que possuíam uma certa renda mínima. Nas cidades, era exigido que os oficiais tivessem uma renda de pelo menos 200 mil réis, enquanto no interior a exigência era de 100 mil. Essa estrutura de recrutamento garantiu que a Guarda Nacional fosse predominantemente formada por membros das elites agrárias, que viam na Guarda uma maneira de manter o controle sobre a população local e proteger seus próprios interesses com a preservação da escravidão e a defesa da ordem social vigente. A criação da Guarda Nacional representou, portanto, um passo definitivo na tentativa de consolidar o poder local, mas também gerou tensões com o governo central, que temia o fortalecimento das províncias e a consequente fragmentação do país. As milícias locais controladas pelas elites tornaram-se um elemento importante no equilíbrio do poder durante o período regencial, funcionando muitas vezes como um instrumento de repressão aos movimentos populares e aos focos de resistência nas províncias.
E bom, o Ato Adicional de 1834 representou uma mudança decisiva no arranjo político do Brasil durante o período regencial. Esse ato visava, em grande parte, atender às demandas das províncias por maior autonomia e responder às pressões internas por uma reforma política que ainda fosse mais alinhada com os interesses das elites locais e as necessidades do país após a queda da regência trina. O ato adicional foi uma tentativa de acalmar as tensões entre o governo central e as províncias, oferecendo concessões políticas importantes que redefiniram a estrutura do poder do império. A principal mudança trazida pelo ato adicional foi a transformação da regência trina provisória em uma regência una, com um único regente eleito por voto direto. Essa mudança visava centralizar o poder nas mãos de uma única figura, facilitando a governabilidade e aumentando a estabilidade política, que ainda era bastante frágil. O regente eleito teria um mandato de 4 anos e essa eleição direta refletia um avanço na forma de escolha dos governantes, dando um caráter mais democrático à regência, ainda que em um contexto de restrição de direitos, como o voto censitário, que ainda limitava a participação política. O ato adicional também foi um marco na autonomia provincial. Um dos aspectos mais notáveis foi a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, que passaram a ser responsáveis pela elaboração das leis em cada província e pelo controle das questões locais. Isso concedia autonomia orçamentária e maior liberdade na gestão dos cargos públicos, permitindo que as províncias tomassem decisões administrativas e econômicas sem depender diretamente do governo central. Esse processo descentralizador reflete a busca de algumas províncias por mais liberdade política, principalmente aquelas que se sentiam pressionadas pela centralização do poder no Rio de Janeiro. Além disso, o ato adicional aboliu o Conselho de Estado, um órgão consultivo criado pela Constituição de 1824, que tinha o poder de intervir nas decisões do governo. O fim desse conselho representou uma limitação à centralização do poder e uma tentativa de fortalecer a autonomia das províncias e a figura do regente. Em relação ao Senado, o ato adicional trouxe uma concessão significativa. Os senadores mantiveram a vitaliciedade, mas a forma de sua indicação foi alterada. A partir de 34, a indicação dos senadores passou a ser feita por meio de uma lista tríplice, elaborada pelas assembleias provinciais. Esse sistema buscava dar maior representatividade local ao Senado, permitindo que as províncias tivessem um papel mais ativo na composição das instâncias de poder no país. Essa mudança foi vista como um avanço para as províncias, que ganharam mais influência na escolha dos senadores, ainda que o sistema de vitaliciedade tenha permanecido, garantindo que muitos senadores mantivessem o cargo ao longo de suas vidas. Essa concessão política teve implicações importantes na disputa pelo poder entre o governo central e as províncias, já que permitiu que os interesses locais tivessem mais peso na composição do Senado, embora sem que houvesse um real fortalecimento do processo democrático, visto que o povo ainda era restrito e as elites continuavam a dominar as decisões políticas. E foi em 1835 que o Brasil assistiu à ascensão de Diogo Feijó à regência, um momento que representaria uma mudança importante na política brasileira. Feijó assumiu a liderança da regência em um cenário de grande instabilidade e crescente pressão das facções políticas liberais. A eleição de Feijó para a regência não foi fácil. Ele derrotou o candidato Holanda Cavalcante em uma disputa bastante acirrada, vencendo por uma margem de 600 votos em um total de 6.000 eleitores. A eleição de Feijó refletiu o fortalecimento dos liberais no Brasil, que estava em ascensão devido ao enfraquecimento dos conservadores e à crescente pressão das províncias por maior autonomia. A ascensão de Feijó foi intimamente ligada à criação da Guarda Nacional, uma força militar local que teve papel decisivo no cenário político da época. Feijó foi um dos principais responsáveis pela implementação da Guarda Nacional por uma força subordinada aos governos provinciais e aos juízes de paz, em vez de ser controlada diretamente pelo governo central. Essa estrutura descentralizada foi vista como uma forma de ganhar apoio das elites provinciais e, ao mesmo tempo, fortalecer o poder dos liberais no Brasil. A hegemonia liberal durante a regência de Feijó durou até 1837, e esse período ficou marcado pela tentativa de fortalecer a autonomia das províncias e implementar as reformas que pudessem atender às demandas populares das elites provinciais. Feijó buscava equilibrar a centralização do poder com as decisões por liberdade e autonomia local. E bom,
O período regencial ele foi marcado não apenas por mudanças políticas e administrativas, mas também por uma série de revoltas que refletiam as profundas tensões entre as facções centralizadoras e descentralizadoras, e que tinham como plano de fundo as disputas pela autonomia das províncias e o fortalecimento das elites locais. Durante o período em que Diogo Feijó esteve à frente da regência, o Brasil vivia uma situação de extrema fragilidade política. A regência de Feijó foi marcada pela crescente insatisfação das províncias, onde as elites locais desejavam maior autonomia do poder central. O enfraquecimento da autoridade central e a falta de controle efetivo nas províncias resultaram em uma série de movimentos separatistas e insurreições, que buscavam não só aumentar o poder das províncias, mas também contestar a autoridade da regência. Esses conflitos refletiam a disputa entre centralização e federalismo, dois modelos opostos de organização política que se tornariam centrais nas tensões do período. Enquanto o governo central buscava manter a unidade do império e consolidar o poder em torno de uma regência, nesse caso também de uma regência forte, as províncias exigiam maior liberdade para tomar decisões sobre suas próprias questões, especialmente no que se referia à administração, tributação e militarização. Feijó, que representava a facção liberal moderada, se viu preso entre as exigências de um governo centralizado e as pressões pela descentralização das províncias. Essa fragilidade política foi um dos fatores determinantes para o crescimento de revoltas provinciais que começariam a se manifestar com mais intensidade a partir de 1835. O movimento de descentralização que ganhava força em diversas províncias, como o federalismo no sul, a autonomia do Nordeste e a resistência contra a centralização no Norte e no Centro-Oeste, foi uma resposta direta à percepção de que o governo central estava se distanciando das necessidades locais. Esse cenário de fragilidade regencial e de desconfiança generalizada nas instituições do Império tornou o país vulnerável a uma série de revoltas que desafiavam a autoridade da regência e da própria monarquia. Essas revoltas não foram isoladas e representaram um sintoma claro de um Brasil fragmentado, onde as elites provinciais, em sua busca por maior autonomia política e econômica, entravam em confronto direto com o modelo centralizador imposto pelo governo do Rio de Janeiro. O resultado dessa tensão seria uma série de conflitos armados e movimentos separatistas que iriam redefinir o curso da história brasileira durante o período regencial, levando o país a um momento de intensas disputas regionais e ideológicas. E bom, a Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 na Bahia, é reconhecida como a maior rebelião urbana de escravizados do Brasil Império. Esse movimento não foi apenas um reflexo das condições subhumanas a que os escravizados estavam submetidos, mas também um acontecimento de grande importância para a história da regência negra no Brasil. A revolta teve como base líderes africanos islâmicos e é uma manifestação do intenso desejo de libertação e controle político das populações negras do país. A Revolta dos Malês foi liderada principalmente por escravizados de origem africana, pertencente aos grupos Haussás e Nagus, que haviam sido trazidos para o Brasil durante o tráfico negreiro. Esses grupos de africanos eram em sua maioria muçulmanos praticantes da religião islâmica. A palavra malê vem do Yorubá e malê, que significa muçulmano. A influência do Islã foi crucial para a organização do movimento, pois forneceu uma estrutura religiosa e cultural que permitiu esses escravizados planejar e executar uma rebelião com uma organização bastante sofisticada. O objetivo principal da revolta era claro: abolir a escravidão e tomar o controle da cidade de Salvador, um dos maiores e mais importantes centros urbanos do Brasil na época. Os revoltosos desejavam estabelecer um governo próprio, baseado nos princípios da liberdade e autonomia para os negros, e buscavam acabar com o sistema escravocrata que governava o Brasil. A Revolta dos Malês teve influências diretas de movimentos e ideias vindas do Califado de Sokoto, na África Central, que foi liderado por Usman Dan Fodio no início do século XIX, e era um movimento anti-escravatura que se espalhou pela região da África Ocidental, influenciando as práticas islâmicas e as ideias de resistência. Usman pregava a unificação e libertação dos escravizados, além de lutar contra o colonialismo europeu e a dominação externa. Essa influência foi transportada para o Brasil pelos escravizados africanos, que trouxeram com eles ideias de resistência organizada e a prática do Islã como base da organização política e social. Além disso, o movimento islâmico de resistência promovido no Califado de Sokoto contribuiu para a criação de redes de solidariedade e organização clandestina entre os escravizados no Brasil, criando uma base sólida para a Revolta dos Malês. O planejamento da revolta foi meticulosamente estruturado. A data escolhida
foi o de 25 de janeiro de 1835, um dia simbólico e estratégico. Esse dia coincidia com o fim do Ramadã, o mês sagrado muçulmano, e com as celebrações da festa de Nossa Senhora da Guia, uma festividade religiosa que acontecia em Salvador e que costumava atrair grande número de pessoas para as ruas. A intenção dos líderes da revolta era aproveitar a distração causada pela festa para realizar o ataque à cidade. No entanto, o movimento foi delatado antes que pudesse ser executado. Dois libertos, Domingos Fortunato e Guilhermina Rosa, informaram as autoridades sobre o plano. Essa traição resultou em uma violenta repressão à revolta antes que ela pudesse se concretizar. O movimento que havia sido cuidadosamente planejado foi descoberto e os revoltosos foram impedidos de realizar a tomada de Salvador. Cerca de 1.500 revoltosos, incluindo não muçulmanos que se uniram à causa, se reuniram para tomar Salvador e desafiar as autoridades do Império. No entanto, a repressão foi implacável. As forças do governo compostas, principalmente por tropas regulares e pela Guarda Nacional, atacaram os revoltosos com extrema violência. A tentativa de tomar a cidade foi frustrada e os revoltosos foram brutalmente reprimidos. Muitos foram capturados e executados, e a repressão gerou uma sensação de medo entre a população negra que havia se envolvido no movimento. Os líderes da revolta foram severamente punidos, e o episódio teve um impacto duradouro na forma como as autoridades lidaram com as rebeliões de escravizados. A revolta dos malês não foi apenas uma tentativa frustrada de insurreição, mas também um marco na resistência escrava, e um exemplo de como os escravizados africanos no Brasil foram capazes de organizar e lutar por sua liberdade, mesmo em um contexto de extrema opressão e vigilância. Apesar da repressão, a revolta deixou uma marca significativa na história da resistência negra no Brasil, mostrando o potencial de mobilização da população escravizada e a força da solidariedade religiosa e cultural que uniu os malês. A cabanagem ocorrida entre 1835 e 1840 no Grão-Pará foi uma das maiores e mais violentas rebeliões provinciais do Brasil Império. Com uma duração de 5 anos, o movimento se caracterizou por uma luta popular contra a elite local. Esqueci de passar o slide. Aqui é a imagem sobre a revolta dos malês. E bom, de novo, tá? A cabanagem, ocorrida entre 1835 e 1840 no Grão-Pará, foi uma das maiores e mais violentas rebeliões provinciais do Brasil Império. Com uma duração de 5 anos, mais ou menos, o movimento se caracterizou por uma luta popular contra a elite local e o governo imperial, refletindo como as tensões sociais, étnicas e econômicas na região norte do país tiveram um impacto profundo na história do Brasil. A revolta foi marcada pela resistência das classes populares contra a opressão e a marginalização. E bom, o contexto social da cabanagem foi fundamental para entender o impacto e a força do movimento. A elite que dominava a província do Grão-Pará, particularmente na capital, Belém, era composta principalmente por portugueses e descendentes de portugueses, que controlavam tanto a política quanto o comércio local. Esses grupos exerciam grande influência sobre a vida econômica e política da região, aproveitando-se da dependência econômica das classes populares. Por outro lado, a população que se rebelou, composta principalmente por indígenas, mestiços e escravizados, vivia em condições extremamente precárias. Conhecidos como cabanos, esses grupos eram marginalizados pela elite e viviam em pobreza extrema, com pouca ou nenhuma participação nas decisões políticas. A miséria, a falta de direitos e a exploração sistemática das populações mais pobres geraram um ambiente de grande insatisfação, o que facilitou o surgimento de um movimento revolucionário. A resistência das camadas populares, particularmente os cabanos, foi uma tentativa de reivindicar direitos e desafiar a hierarquia social e econômica imposta pela elite portuguesa. A rebelião se tornou uma expressão de descontentamento com a centralização do poder no Rio de Janeiro e com a exploração das populações locais. Em um contexto de desigualdade profunda, a revolta se tornou um dos maiores movimentos de resistência popular no Brasil durante o período regencial. A cabanagem foi provocada por uma série de causas políticas, sociais e econômicas que refletiam as tensões entre o governo central e as províncias, além das desigualdades existentes dentro da própria província. Uma das principais causas da revolta foi a rejeição dos cabanos aos presidentes da província indicados pelo governo do Rio de Janeiro. Esses presidentes eram frequentemente forasteiros que não entendiam a realidade local e eram vistos como representantes do poder imperial, responsáveis por manter a ordem de controle e exploração. Outro fator crucial para a eclosão da revolta foi a crescente exigência por federalismo por parte das províncias do norte,
Muitas delas, especialmente o Grão-Pará, viam a centralização do poder no Rio de Janeiro como uma ameaça à sua autonomia. O federalismo começou a ser definido pelos revoltosos que queriam mais controle sobre as decisões políticas e econômicas em suas regiões. Posteriormente, essa exigência se transformou em separatismo com a defesa da independência do Grão-Pará em relação ao Império. Durante o auge da revolta, os cabanos conseguiram assumir o controle de Belém e outras partes da província por cerca de 5 anos. Esse período de controle popular foi caracterizado pela autonomia que os revoltosos buscaram estabelecer, implementando suas próprias autoridades locais e criando um governo paralelo ao governo imperial. A resistência dos cabanos também incluiu a formação de alianças com outros grupos insatisfeitos com o regime central, como alguns indígenas e mestiços da região. Durante o governo dos cabanos, houve conflitos diretos com o Império, que tentava restabelecer sua autoridade na região, e também com as potências estrangeiras, como a França, que tinha interesses na Guiana e que se envolveu no conflito. Os cabanos, no entanto, enfrentaram dificuldades significativas devido à falta de recursos e à oposição interna de grupos que ainda apoiavam o governo imperial. A cabanagem foi, portanto, não apenas uma revolta contra o governo central, mas também uma luta interna pela liberdade e autonomia em uma região marcada pela diversidade étnica e social. O governo cabano refletia as aspirações das classes populares por maior participação política e autonomia, mas a falta de coesão interna e as dificuldades externas acabaram por enfraquecer o movimento. A repressão ao movimento cabano foi extremamente violento e teve consequências devastadoras para a população local. O governo imperial, em resposta ao movimento, enviou tropas militares para sufocar a revolta. Estima-se que entre 30 a 40 mil pessoas tenham morrido durante o conflito, o que correspondia a cerca de um terço da população da província do Grão-Pará na época. A violência da repressão foi brutal, com muitos cabanos sendo executados sumariamente e suas famílias perseguidas. Além disso, o movimento também resultou no extermínio de grupos indígenas locais, como os Muras e Maués, que haviam apoiado os cabanos na revolta. Esses grupos indígenas, que já estavam sofrendo com a exploração colonial e a opressão imperial, viram suas comunidades devastadas e muitos foram assassinados ou forçados a abandonar suas terras. A cabanagem, embora tenha sido reprimida violentamente, deixou uma marca duradoura na memória do povo paraense e se tornou um símbolo de resistência popular contra a opressão imperial. Embora o movimento tenha profundas tensões regionais e sociais que permeavam o Brasil, embora o movimento não tenha alcançado seus objetivos, ele refletiu profundas tensões regionais e sociais que permeavam o Brasil no período regencial, e a luta por autonomia e liberdade continuaria a ser um tema central nas disputas políticas e sociais do Império. Já a Revolução Farroupilha, também conhecida como a Guerra dos Farrapos, foi um dos maiores e mais prolongados movimentos de rebelião do período regencial, ocorrendo entre 1835 e 1845 no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse movimento separatista e de resistência foi impulsionado por um complexo cenário econômico e político, no qual as elites locais buscaram reivindicar maior autonomia das províncias e contestar as políticas do governo central. A Revolução Farroupilha não foi apenas uma insurreição contra o Império, mas também um reflexo das tensões regionais e da luta pelo controle econômico nas regiões do sul do Brasil. O contexto econômico da Revolução Farroupilha estava profundamente relacionado às elites locais, que dominavam a economia da região do sul, especialmente os estancieiros e charqueadores. Estancieiros, ou criadores de gado, eram os principais responsáveis pela produção de carne e couro, produtos de grande importância para a economia nacional. A pecuária era uma atividade central para a economia gaúcha, com grandes rebanhos que forneciam carne e couro para o mercado interno e externo. Já os charqueadores, eles produziam charque, que é carne seca. Também eram figuras-chave na economia da região. O charque gaúcho era um produto essencial no Brasil e no mercado internacional, especialmente com a exportação para outros países da América Latina. Entretanto, a política imperial adotada pelo governo central agravou a situação econômica da região. A imposição de impostos altos sobre o sal importado tornou a produção de charque mais cara, afetando diretamente os charqueadores, que viam seu produto se tornar menos competitivo. Além disso, a concorrência com o charque uruguaio, que se beneficiava de tributação favorecida, dificultou ainda mais a sobrevivência da indústria do charque gaúcha. Esses fatores econômicos contribuíram para um crescente descontentamento com o governo central, visto que as elites locais se sentiam prejudicadas pela centralização da política fiscal e comercial.
O conflito ele começa de maneira mais visível em 20 de setembro de 1835, quando os rebeldes, compostos principalmente por estancieiros e charqueadores, derrubaram o presidente da província, Fernando Fernandes Braga. Esse movimento foi o estopim para a eclosão de um movimento que visava não apenas a autonomia política e econômica para a província, mas também a descentralização do poder e a diminuição da influência do governo central. Em 1836, a revolta ganhou ainda mais força com a proclamação da República do Piratini, perdão, que estabeleceu Bento Gonçalves como presidente. A ideia de uma república independente dentro do Império Brasileiro com um governo próprio reflete as aspirações de muitos gaúchos e catarinenses por maior liberdade política e autonomia econômica. A República do Piratini era um símbolo de luta das elites locais contra a centralização do poder e pela independência das províncias do Sul. A expansão do conflito foi inevitável e o movimento rebelde ganhou apoio de outros grupos que estavam insatisfeitos com o governo imperial. Em 1839, com o apoio do Uruguai e da Argentina, a Revolução Farroupilha se fortaleceu. A intervenção externa refletia o contexto internacional da época, com os países vizinhos também lidando com questões de autonomia e libertação política. Um episódio importante dessa expansão foi a proclamação da República Juliana em Santa Catarina, em 29 de julho de 1839, que teve o apoio de Giuseppe Garibaldi, um dos mais conhecidos líderes republicanos da época, que se tornaria célebre por sua participação nas revoluções italianas. A unificação italiana, no caso, né? A criação da República Juliana e o apoio internacional ajudaram a dar uma dimensão internacional à Revolução Farroupilha, fazendo dela um movimento mais complexo com implicações que iam além das fronteiras do Brasil. A repressão ao movimento liderado pelo Império foi implacável. O governo imperial enviou o comandante Duque de Caxias com 20 mil soldados para conter a revolta. Caxias utilizou uma estratégia agressiva para sufocar o movimento, cortando suprimentos e bloqueando as rotas de abastecimento dos rebeldes. Isso enfraqueceu consideravelmente a resistência, que não tinha os recursos necessários para sustentar um confronto prolongado. Em 1845, após anos de conflito e perdas humanas consideráveis, foi assinada a Paz do Poncho Verde, que marcou o fim da secessão dos Farroupilhas. A anistia aos revoltosos foi concedida e muitos líderes da revolta, incluindo Bento Gonçalves, foram libertados. A assinatura de paz representou uma vitória para o governo imperial, que conseguiu garantir a unidade nacional e reestabelecer o controle sobre as províncias do Sul. No entanto, a revolta farroupilha teve consequências duradouras. Embora tenha sido um movimento fracassado em termos de alcançar a independência, ele deixou uma herança de resistência regional e um legado de tensões entre o governo central e as elites provinciais. A revolta também foi um símbolo das dificuldades que o Brasil enfrentou para conciliar os interesses locais, um dilema que continuaria a afetar a política brasileira até o fim do Brasil Império e, posteriormente, no Brasil República. Aqui uma pintura que representaria, né, esses farroupilhas. E, bom, a reação conservadora vai ocorrer entre 1837 e 1840, dentro do contexto da regência no Brasil. Eles queriam, acima de tudo, reverter as reformas descentralizadoras implementadas no início do período regencial. Esse movimento foi, em grande parte, uma resposta ao fracasso das reformas liberais e à fragilidade do governo de Feijó, que não conseguiu sustentar sua autoridade frente às crescentes revoltas provinciais e à insatisfação das elites conservadoras. A renúncia de Feijó, em 1837, foi o marco inicial dessa reação, que levaria à centralização do poder e ao fortalecimento das forças conservadoras no Brasil. A regência de Diogo Feijó, apesar de ter iniciado com grande apoio das facções liberais, se viu progressivamente enfraquecida por uma série de fatores políticos e sociais. Feijó foi eleito em um momento de forte polarização, com a pressão por autonomia provincial e a defesa de um governo centralizado como temas centrais do debate político. No entanto, a incapacidade de Feijó de conter as revoltas provinciais e a crescente ameaça à unidade territorial do Império se mostraram determinantes para sua queda. Feijó foi acusado pelos conservadores de ter promovido reformas descentralizadoras que, ao invés de pacificar o Brasil, fomentaram os conflitos entre o governo central e as províncias, alimentando ainda mais as tensões internas. As reformas descentralizadoras, como a criação das assembleias provinciais e o fortalecimento da Guarda Nacional, permitiram que as províncias se tornassem mais autônomas, mas também criaram um cenário de fragmentação política e insuficiência de controle central. Além disso, a insatisfação do Norte e Nordeste, que estavam mais alinhados com o rival de Feijó, Holanda Cavalcante, e o conflito com a Igreja Católica devido à oposição ao celibato obrigatório,
foram questões que enfraqueceram ainda mais o governo regencial. O descontentamento das elites, tanto em nível político quanto econômico, e a perda do apoio da maioria da Câmara dos Deputados resultaram na renúncia de Feijó em 1837, abrindo o caminho para a ascensão de uma nova regência mais alinhada ao interesse dos governadores. Dos conservadores, meu Deus, hoje eu estou trocando todas as palavras possíveis, me perdoem. A crise política e a renúncia de Feijó provocaram a reestruturação das facções políticas no Brasil, com a formação de novas alianças e a ascensão de partidos conservadores que buscavam reverter o processo de descentralização e restabelecer a centralização do poder. O fim da pauta restauradora com a morte de Dom Pedro I em 1834 eliminou uma das grandes divisões políticas da época, que defendia o retorno da monarquia absoluta. A morte de Dom Pedro I em 1834 teve um impacto profundo na política brasileira. Com sua morte, o movimento restaurador que buscava o retorno do imperador à monarquia absoluta perdeu força, uma vez que a figura de Dom Pedro I era central para os restauradores. Isso significou a eliminação da pauta restauradora, deixando o espaço para a reorganização das facções políticas, agora voltadas para a discussão mais profunda sobre a centralização versus descentralização. A morte de Dom Pedro I e a renúncia de Feijó resultaram em uma nova polarização política no Brasil. De um lado estavam os conservadores, também conhecidos como regressistas, que defendiam a descentralização. Defendiam a centralização do poder e o fortalecimento da autoridade do governo central, para garantir a unidade do império e combater as revoltas provinciais. Os conservadores acreditavam que o poder moderador de Dom Pedro I era fundamental para a estabilidade do Brasil e que qualquer movimento que enfraquecesse a autoridade central seria prejudicial à coesão do país. Do outro lado estavam os liberais progressistas, que continuavam a defender maior autonomia para as províncias e o fortalecimento das instituições democráticas, e a implementação de reformas políticas que dessem mais poder local e participação popular. A luta entre essas duas facções se intensificou e o Brasil se viu mais uma vez dividido entre duas visões opostas para o futuro do país. É importante destacar também que o conceito de partido político do Brasil do século XIX era bem diferente do que a gente entende hoje. Partido nesse período não era uma organização formal com programas estruturados ou hierarquias definidas. Em vez disso, eram agrupamentos informais de pessoas com interesses e ideais comuns, sem uma estrutura partidária rígida. As facções políticas eram compostas por indivíduos que compartilhavam visões semelhantes sobre questões como centralização ou descentralização, monarquia ou república e o papel do governo imperial das províncias. Assim, as divisões partidárias eram frequentemente fluidas e volúveis, refletindo um cenário político instável e em constante mudança. E dentre as revoltas que ocorreram nesse período da reação conservadora, a gente vai ter a Sabinada, que ocorre entre 1837 e 38 aqui na Bahia, e foi uma das mais significativas revoltas do período regencial. Ela refletiu a crescente insatisfação das províncias com a centralização do poder e com a participação do Brasil no conflito com os farroupilhas. O movimento foi também influenciado pelas ideias de autonomia e liberdade, que estavam ganhando força em várias regiões do país. A principal causa da Sabinada foi a rejeição à participação da Bahia no combate aos farroupilhas, um movimento separatista do sul do Brasil. A província da Bahia, que já estava enfrentando uma série de tensões políticas internas, não via com bons olhos a intervenção no Rio Grande do Sul, que foi vista como uma medida centralizadora do governo do Rio de Janeiro. Além disso, a influência de Bento Gonçalves, um dos líderes da Revolução Farroupilha que estava preso na Bahia, e do jornalista Francisco Sabino, que defendia a autonomia para as províncias, foi fundamental para a formação do movimento. Bento Gonçalves foi um dos principais ícones da resistência contra o governo central, e seus ideais de federalismo inspiraram muitos revoltosos na Bahia, que viam na autonomia da província uma forma de preservar a identidade local e fugir da opressão do império. A Sabinada se caracterizou pela proclamação da República Baiense, que visava a autonomia total da Bahia até a maioridade de Pedro II. O movimento buscava criar um governo próprio na Bahia, independente do governo central, mas sem buscar a separação definitiva do Brasil. A ideia de uma república dentro do império refletia, de novo, o desejo dos revoltosos de garantir maior autonomia política e liberdade econômica para a província. A participação de militares e intelectuais foi uma das características marcantes da Sabinada. A revolta não envolveu apenas classes populares, mas também teve apoio de setores da militarização e da intelectualidade local,
que viam na autonomia a chave para o desenvolvimento econômico e a preservação de seus direitos regionais. Outro ponto importante da Sabinada foi a promessa de liberdade para os escravizados nascidos no Brasil, uma proposta que ganhava força durante o período, especialmente nas províncias onde a escravidão era um dos pilares da economia local. Embora a proposta não tenha sido completamente implementada, ela refletia as crescentes tensões sociais e desafios econômicos enfrentados pelas elites locais que buscavam uma mudança na estrutura social e política do país. No que tange à repressão, o governo imperial reagiu com extrema violência à Sabinada. A repressão ela começa com um cerco a Salvador, que é a capital da Bahia, que foi completamente isolada e submetida a um bloqueio de suprimentos. A população foi fortemente penalizada pelo cerco e a resistência dos revoltosos foi brutalmente esmagada. Após a derrota dos Sabinados, ou dos Sabinos, o governo de Dom Pedro II ofereceu anistia aos líderes do movimento, uma tentativa de pacificar a região e evitar mais convulsões políticas. Essa anistia foi vista como uma tentativa de restaurar a ordem sem gerar mais conflitos internos, mas também refletir a fragilidade do governo central diante das tensões regionais. Rapaz, agora que eu reparei, eu não sei se eu tava no slide certo, mas de qualquer forma, tá aqui, tira print, bora pra balaiada. A balaiada ocorreu entre 1837 e 1841 no Maranhão e foi outro grande movimento de resistência ao governo central durante o período regencial. Essa revolta teve suas raízes em questões econômicas, mas também em uma forte luta contra a exploração das classes populares e o controle imperial sobre as províncias. O contexto econômico da balaiada está intimamente ligado à crise do algodão, que afetou a economia do Maranhão durante o século XIX. A concorrência com o algodão produzido nos Estados Unidos, mais barato e em maior escala, prejudicou diretamente os produtores de algodão brasileiros, que já enfrentavam dificuldades devido ao controle comercial exercido por portugueses e ingleses. As elites locais, compostas por comerciantes e proprietários de terras, viam suas economias sofrerem com a queda da produção em algodão e o aumento da dependência de mercados externos, o que alimentou o descontentamento com a centralização do poder e com a falta de apoio do governo imperial. Esse descontentamento levou ao surgimento de movimentos de resistência, como a balaiada. E a balaiada foi marcada pela participação de diversos grupos sociais, incluindo liberais, chamados de bem-te-vis, e camadas populares. A população pobre, composta por mestiços, indígenas e escravizados, se juntou ao movimento na tentativa de melhorar suas condições de vida e lutar contra a opressão das elites locais e do governo central. Esses grupos estavam unidos por uma ideia comum de liberdade e autonomia para a província do Maranhão, bem como pela vontade de descentralizar o poder. Os principais líderes foram Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, e Preto Cosme, um líder quilombola que representava os interesses da população negra na luta pela liberdade e pelos direitos dos escravizados. Preto Cosme tornou-se um símbolo de resistência popular, especialmente pelas suas raízes quilombolas e pela luta contra a exploração colonial e imperial. A repressão ao movimento foi implacável. O governo imperial, liderado por Luiz Alves de Lima, futuro duque de Caxias, enviou tropas para combater os revoltosos. A repressão foi feroz e o movimento foi esmagado. Durante o conflito, Preto Cosme foi executado em 1842, o que representou um golpe significativo para os revoltosos e simbolizou a repressão brutal do governo. No entanto, os brancos envolvidos na balaiada receberam anistia, o que revela também a distorção das políticas imperiais, que, enquanto perseguiam as populações pobres e negras com mais intensidade, ofereciam concessões e perdão aos representantes das elites. A balaiada, apesar de sua derrota, foi um importante símbolo na luta das classes populares contra as condições de opressão e exploração que caracterizavam a estrutura social do Brasil Império. E bom, entre 1837 e 1840, o Brasil assistiu ao fortalecimento das forças conservadoras, que, sob a liderança de figuras políticas como Diogo Feijó e outros membros da elite, buscavam reverter as reformas descentralizadoras e consolidar um governo centralizado. O período foi marcado por medidas centralizadoras que procuravam restaurar o controle do governo imperial sobre as províncias e reafirmar a autoridade do Rio de Janeiro. Uma das principais estratégias dos conservadores foi a criação de instituições que consolidassem a unidade nacional e ajudassem na construção de uma identidade brasileira. A agenda nacionalista visava criar elementos de coesão nacional, ao mesmo tempo que fortalecia a centralização do poder. O Colégio Pedro II, de 1837, foi uma das medidas mais emblemáticas desse movimento. A instituição
tinha um caráter elitista, sendo voltada para a formação das futuras elites intelectuais e administrativas do país, com ênfase em uma educação controlada pelo Estado. Esse colégio servia não apenas para formar profissionais qualificados para o Império, mas também para promover uma visão de unidade e identidade nacional a partir do Rio de Janeiro. Em 1838, houve também a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Arquivo Nacional, que foram fundamentais para o fortalecimento da identidade nacional e da ideia de uma história unificada do Brasil. O IHGB teve um papel crucial na organização do conhecimento histórico, promovendo estudos sobre as origens do Brasil e sua trajetória até aquele momento. Ao consolidar a história oficial do Brasil, os conservadores buscavam não apenas construir uma narrativa unificada, mas também criar uma base ideológica para o Império. O Arquivo Nacional foi essencial para a preservação de documentos e registros históricos que ajudariam na construção de uma memória nacional. Outro elemento importantíssimo foi o Ato Adicional de 1834, que tinha concedido maior autonomia às províncias. Ele foi parcialmente revertido pelos conservadores através da Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1840. Essa lei visava restaurar a centralização e enfraquecer as autonomias provinciais que se mostraram problemáticas para a manutenção da unidade do Império. O principal objetivo da lei era reverter as medidas descentralizadoras implementadas pelo Ato Adicional e restaurar o poder centralizado no Rio de Janeiro. Com a lei interpretativa, as províncias perderam sua autonomia sobre questões como política e administração pública, que passaram a ser submetidas ao governo central. Isso significou um fortalecimento do controle imperial, especialmente nas províncias mais distantes, onde as elites locais tinham maior liberdade de ação. A Guarda Nacional, criada durante a regência como uma força militar descentralizada e subordinada aos juízes de paz e aos governos provinciais, também foi trazida sob o controle direto do governo central. Essa medida foi fundamental para a centralização do poder militar, que passou a ser controlado pelo Rio de Janeiro, diminuindo o poder das elites locais sobre as forças armadas. E por fim, para a gente encerrar o último tópico da aula de hoje, o golpe da maioridade foi o episódio que selou o fim do período regencial. Ele marcou o início do segundo reinado, com Dom Pedro II assumindo o trono. Esse golpe foi uma solução para as crises regionais e a fragilidade do governo central, que não conseguia controlar as diversas revoltas e insatisfações nas províncias. A estratégia liberal, que aliava-se ao apoiado conservador, foi fundamental para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. E qual foi a estratégia dos liberais? Foi a criação do Clube da Maioridade, uma aliança entre liberais e membros da facção áulica, que vai ser o principal motor desse movimento. O Clube da Maioridade defendia a antecipação da maioridade de Dom Pedro II para pôr fim ao período de incerteza política e restaurar a autoridade imperial, que estava fragilizada pelas revoltas e pela instabilidade política nas províncias. O movimento Quero Já, que clamava pela maioridade de Dom Pedro II, foi uma resposta das elites políticas à incapacidade da regência de pacificar o país. A ideia de antecipar a maioridade do imperador foi vista como uma solução rápida para restaurar a ordem e garantir a unidade nacional. Para muitos, a presença de um monarca jovem e forte poderia substituir as disputas internas e centralizar o poder de maneira mais eficiente. O apoio conservador ao golpe da maioridade foi estratégico para a sua aprovação. Para os conservadores, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II significava o retorno do poder moderador, o que lhes daria uma maior centralização do poder e controle sobre as políticas do império. Os conservadores viam na ascensão de Dom Pedro II a chance de restaurar o poder absoluto do monarca, que poderia intervir diretamente nas questões políticas e sociais para garantir a estabilidade e coesão do Brasil. Espera aí que uma luz acabou a bateria. Com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, o período regencial chegou ao seu fim em 23 de julho de 1840, marcando o início do segundo reinado. A transição para esse novo período foi recebida com grande alívio pela elite conservadora, que via em Dom Pedro II a garantia da estabilidade política e a centralização do poder que tanto desejavam. O golpe da maioridade, no entanto, também teve um efeito paliativo, pois não resolveu as questões regionais e tensões políticas das províncias. Embora tenha trazido um novo imperador jovem ao poder, ele não conseguiu resolver as profundas divisões regionais e as disputas internas que marcariam o início do reinado de Dom Pedro II. Ainda assim, foi uma solução temporária que permitiu ao Império continuar sua trajetória, embora de forma instável,
até a consolidação do segundo reinado. E bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Desde já, fico muito grato pela sua audiência aqui no canal. Ajude, por gentileza, a divulgar esse projeto de história pública e de qualidade que a gente está fazendo aqui. Todo o material, todo vídeo eu estou reforçando isso, é feito em cima de obras acadêmicas, como Brasil é uma Biografia, os livros da editora Contexto e por aí vai, tá? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, curta e comente no vídeo, porque ajuda demais a gente, enfim, a dar continuidade ao projeto, tá? Essas aulas gratuitas eu estou fazendo para a gente ter acesso a uma educação de qualidade. O teor das aulas é o mesmo do que eu faço em cursinhos pré-vestibular, que eu dou aula no ensino médio, ensino fundamental. Então, a ideia é só ampliar esse acesso à educação, que eu acredito que deve ser público e gratuito, né? Então, no mais, é isso. Agradeço demais se você ficou até aqui. Tenha, enfim, um ótimo ano, um ótimo Enem, um ótimo, enfim, o que você tiver que pensando em fazer, eu desejo o melhor sempre, tá? No mais é isso e até a próxima. Tchau.